Eu disse sim. E de alguma forma, aquela única palavra destruiu tudo em que eu acreditava. Como você sai de um tribunal sem olhar para a pessoa que já foi o seu mundo inteiro? E mais importante, como você continua andando quando cada parte de você está gritando para voltar? Há poucos minutos, eu saí daquela sala e não olhei para ele, nem uma vez. Nem quando o juiz falou, nem quando ele respondeu, nem quando tudo terminou e o silêncio tomou conta do ambiente, como se algo tivesse morrido entre nós. Eu mantive os olhos à frente, porque sabia que, se olhasse para ele, nem que fosse por um segundo, eu poderia desmoronar. Eu nunca imaginei que acabaria ali. Nunca pensei que seria a mulher diante de um juiz, sendo perguntada se ainda queria me divorciar do meu marido. O mesmo homem com quem jurei passar o resto da vida. O mesmo homem por quem eu teria sacrificado tudo. Meu tempo, meus sonhos, até minha vida, se fosse preciso. Ele não era apenas meu marido. Ele era minha casa, meu centro, meu tudo. E mesmo assim, hoje, quando o juiz fez aquela pergunta, eu não hesitei. Eu concordo. As palavras saíram firmes, controladas, quase frias, como se pertencessem a outra pessoa. Porque a verdade é, eu passei semanas me preparando para aquele momento. Todo mundo me dizia que era a coisa certa a fazer. Minhas amigas, minha família. Até aquela voz silenciosa dentro da minha cabeça que eu tentei ignorar por tanto tempo. É o melhor para você. É o melhor para o seu filho. Você merece mais. Eu ouvi isso tantas vezes que, em algum momento, deixou de parecer conselho e passou a parecer um fato. E eu sabia que estavam certos. Eu sabia todas as razões lógicas pelas quais ir embora era a única escolha que restava. Mas lógica não faz doer menos. Então, antes de entrar naquele tribunal, eu construí muros ao meu redor. Muros grossos, pesados, feitos de tudo aquilo que eu não queria sentir. Eu disse a mim mesma que não iria chorar. Eu disse que não iria olhar para ele. Eu disse que passaria por aquilo como se fosse apenas mais uma tarefa. Algo a arriscar de uma lista. E de alguma forma, eu consegui. Respondi todas as perguntas. Assinei todos os papéis. Mantive a voz firme. Não olhei para ele. Nem uma vez. Mesmo sentindo a presença dele ali, a poucos metros. Mesmo reconhecendo aquele silêncio familiar que antes eu entendia sem precisar virar o rosto. Eu me recusei, porque sabia que um único olhar poderia desfazer tudo. Quando terminou, eu me levantei e caminhei em direção à porta. Meus passos pareciam pesados, como se eu estivesse andando dentro d'água, como se algo estivesse me puxando para trás, tentando me impedir de sair dali, de tornar aquilo real. Mas eu continuei. E então, algo pequeno aconteceu. Ele segurou a porta para mim, um gesto simples, do tipo que ele fazia todos os dias, sem pensar. O tipo de coisa que antes me fazia sorrir sem perceber. Por um segundo, tudo parou. Tempo, memória, dor, tudo se chocou naquele instante. Eu não olhei para ele, não consegui. Apenas murmurei um obrigada, quase inaudível, e passei por ele como se fosse um estranho, porque agora ele é isso, um estranho. Mesmo eu sabendo como ele ri quando está cansado, mesmo eu sabendo como ele gosta do café, mesmo eu já tendo sabido o que ele pensava, só pelo jeito de respirar, eu sei. Rápida demais, como se eu diminuísse o ritmo, pudesse voltar. Atrás de mim, ouvi os passos dele, não perto o suficiente para me alcançar,
mas não longe o suficiente para desaparecer. Por um segundo, meu corpo me traiu. Eu quase olhei para trás. Quase quebrei minha própria regra, mas não olhei. Continuei andando. Cheguei até o carro, fechei a porta e então tudo o que eu estava segurando desabou. No começo, não foi um choro alto, foi silencioso, um suspiro trêmulo. Depois, outro, e então eu não consegui parar. Eu me quebrei completamente. Minhas mãos tremiam, meu peito apertado, como se eu não conseguisse respirar direito. As lágrimas borravam tudo à minha frente, até o mundo lá fora parecer irreal. É a coisa certa. Eu repetia na minha cabeça. É o melhor. De novo e de novo. Como se, dizendo aquilo muitas vezes, passasse a parecer verdade. Porque a verdade que eu não queria encarar era muito mais alta. Ele me traiu, não só a mim, mas ao nosso filho. No momento em que mais precisávamos dele, ele escolheu outra coisa, outra pessoa. Não porque foi forçado, não porque não tinha escolha, mas porque quis. Porque correu atrás de algo que parecia um conto de fadas. Aquele entusiasmo, aquela emoção, aquela sensação de se sentir desejado, admirado, vivo de novo. Ele escolheu isso em vez de nós, em vez de tudo o que construímos. E o pior, ele nem olhou para trás, nem quando ficou difícil, nem quando eu estava lutando, nem quando o nosso filho precisava dele. Ele simplesmente foi embora, como se não fosse nada, como se nós não fôssemos nada. E ainda assim, hoje, naquela sala, fui eu quem disse a palavra final. Fui eu quem colocou um ponto final. Fui eu quem carregou o peso de encerrar aquele capítulo, mesmo não tendo sido eu quem o destruiu. Essa é a parte que ninguém fala. Como a pessoa que foi ferida, muitas vezes é a que precisa ser forte o suficiente para ir embora. Como você ainda pode amar alguém e mesmo assim saber que precisa deixá-lo ir. Sentada ali no carro, chorando como se tivesse perdido tudo, percebi algo que me assustou. Uma parte de mim ainda o amava. Não o homem que ele se tornou. Não o homem que foi embora, mas o homem que ele era. O homem que fazia promessas. O homem que segurava minha mão como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. O homem que parecia ser para sempre. E talvez seja por isso que dói tanto. Porque não estou apenas lamentando o fim de um casamento. Estou lamentando o fim de um futuro que nunca vai existir. A versão de nós que poderia ter sido. A vida que deveríamos ter tido. Mas, mesmo em meio a toda essa dor, existe algo por baixo. Algo mais silencioso, mais firme. Uma voz que diz: você vai sobreviver. Eu ainda não sei como. Não sei como será a vida daqui a um mês ou um ano. Mas eu sei que vou me levantar. Vou reconstruir. Vou cuidar do meu filho. Vou me tornar mais forte do que a versão de mim que entrou naquele tribunal. Porque eu preciso. Porque não há outra opção. Mas agora ainda parece um inferno. E ali, enxugando as lágrimas, olhando para o nada, um pensamento não saía da minha cabeça. Espero que tenha valido a pena. Espero que aquele conto de fadas, aquela emoção, aquela ilusão que ele perseguiu, espero que tenha valido a pena destruir tudo que tínhamos. Porque se não valeu, então tudo isso foi para quê? Eu fiquei ali por um tempo que pareceu eterno. Mas quando olhei o relógio, só tinham se passado 10 minutos. 10 minutos. Foi o suficiente para um casamento acabar e para a vida que eu conhecia desaparecer. Minhas mãos ainda tremiam quando segurei o volante. Eu não liguei o carro imediatamente. Só fiquei ali, olhando para frente, deixando o silêncio me envolver. Lá fora, as pessoas passavam como se fosse um dia qualquer. Carros andando, conversas acontecendo, a vida
seguindo. Parecia irreal. Como o mundo podia continuar quando o meu tinha acabado. Respirei fundo, tentando me acalmar. O peito ainda doía. Enxuguei o rosto de novo, mesmo sabendo que as lágrimas voltariam. Eles estavam certos. Eu sussurrei. Todo mundo estava certo. E de alguma forma, isso piorava tudo. Porque se essa era a decisão certa, porque parecia que eu tinha arrancado meu próprio coração. Liguei o carro e fui. Voltei para casa. Nossa casa. Oh, acho que não era mais nossa. Fiquei na garagem um tempo antes de descer. A porta era a mesma cor, o mesmo arranhão perto da maçaneta, o mesmo tapete de bem-vindo que escolhemos juntos porque ele disse que deixava mais aconchegante. Aconchegante. Essa palavra parecia estranha agora. Entrei. E o silêncio me atingiu na hora. Não um silêncio tranquilo, um silêncio vazio, daqueles que lembram tudo o que está faltando. Andei devagar. Tudo ali já foi cheio de vida. Risadas, conversas, a presença dele. Agora, só vazio. E ainda assim, meu coração demorava para aceitar. Eu segui em frente. E então ouvi passos pequenos. Mamãe, aquela voz, me trouxe de volta na hora. Eu virei e ali estava meu filho, me olhando com aqueles olhos cheios de confiança. Eu sorri, mesmo doendo. Oi, amor. Ele correu para mim. E naquele momento, tudo mudou. Porque não importa o quanto eu esteja quebrada, eu ainda preciso ser forte por ele. Naquela noite, depois que ele dormiu, eu fiquei sozinha na sala. Sam TV, sem distrações. Só eu e meus pensamentos. E pela primeira vez em muito tempo, eu aceitei. Ele se foi e não vai voltar. E por mais que isso doa, também é libertador. Porque esperar por alguém que já foi também é uma forma de sofrimento. E eu estava pronta para parar. Eu peguei o celular, abri a mensagem da minha melhor amiga. Eu te amo. Eu fiquei olhando aquilo por um tempo e respondi: estou bem. Não era totalmente verdade, mas também não era mentira. Porque estar bem não significa não sentir dor. Só significa continuar de pé. E isso já é suficiente. Se você já passou por algo assim, onde alguém que você amava foi embora e deixou você juntar os pedaços, me conta. O que você teria feito no meu lugar? Você teria lutado mais? Ou ido embora antes? E se essa história tocou você, compartilhe o que você sente e acompanha para mais histórias reais como essa. Porque às vezes, ouvir a verdade de outra pessoa ajuda a entender a nossa própria.